Vamos falar da última polêmica que está rolando agora nos Estados Unidos, que é a liberação dos documentos das festas de Jeffrey Epstein. O governo do Donald Trump foi eleito sobre a plataforma de realizar a abertura de arquivos e de investigações históricas dos Estados Unidos, e uma dessas investigações é com relação a Jeffrey Epstein, né, sobre um dos maiores responsáveis, um cara que era muito envolvido com crime de tráfico sexual e prostituição infantil, né? Isso aí, né? É o velho conservadorismo de sempre. Mas então a gente vai hoje entender um pouco mais do que é esse caso, quem era Jeffrey Epstein, o que aconteceu e por que o Trump tem interesse em abrir esse caso, considerando que ele era amigo do Epstein. Fica nesse vídeo até o final, comenta o que você achou e não esquece de se inscrever, de curtir esse vídeo e de se tornar membro deste canal para poder acompanhar as lives exclusivas que acontecem às terças e quintas e acessar todo o nosso conteúdo, além de também conhecer o nosso clube de leitura que está no link aqui no Apoia-se para você dar uma olhada, tá bom? E cupomzinho da Vero Café, Gaiofato, 30% de desconto na primeira assinatura mensal e brindes na assinatura anual. Vamos lá! Então, para poder começar, esse era o Jeffrey Epstein, tá? Era porque ele já padeceu, já virou um discurso, uma ideia, e ele nasceu em 53 em Nova York, e ele ficou muito famoso porque ele trabalhava no mercado financeiro, ele trabalhava em um banco de investimentos, até que ele cria a sua própria companhia, que era a J. Epstein & Company, e basicamente o trabalho dele era fazer a gestão de fundos e de fortunas bilionárias. Mas, até hoje, né, dentro desse contexto aí dele como um salvaguarda das fortuninhas da galera, não se sabe muito bem quais eram seus clientes, como que ele acumulou tanta fortuna, né? Enfim, tem várias questões aí um pouco não elucidadas no meio disso, né? E o Jeffrey Epstein foi um cara que se notabilizou por essa posição no mercado financeiro e se tornou amigo de vários políticos, de várias celebridades, de vários magnatas, estava sempre em festinha da High Society, e ele costumava também dar festas incríveis, maravilhosas, suntuosas, em que ia toda a galera assim, a nata da fama. Festas essas que faziam parte de uma rede de exploração sexual e de chantagem. O que acontece? O Epstein, esse cara aqui, ele manteve durante muito tempo um esquema de aliciamento e exploração sexual de mulheres menores de idade, de meninas menores de idade. Então, o que ele fazia? Ele levava essas vítimas para essas propriedades sob a promessa de emprego, sob a promessa de bolsa de estudo, vida de luxo, etc e tal. E aí, essas meninas, quando eram levadas para esses espaços, eram obrigadas a manter relações sexuais com Epstein e seus amigos, né? A rede de bilionários que está aí vivão e vivendo, né? Vivona e vivendo. E ele geralmente fazia isso ou na mansão dele, que ficava em Palm Beach, na Flórida, ou ele fazia isso numa ilha particular, sim, numa ilha particular, que era apelidada, atenção, para o sensacionalismo gigantesco, né? Que é a Ilha da Pedofilia. Era esse o nome que essa ilha particular dele nas Ilhas Virgens recebeu o nome, né? E aí, nessas festas, o objetivo do cara era organizar esse centro de divertimento para os seus correligionários, para os seus amiguinhos da burguesia, e, ao mesmo tempo, filmar esses eventos. Registrar esses eventos para fins de chantagear as pessoas que se envolviam com isso, que eventualmente faziam negócios com ele, e que, enfim, tá aí. A gente tem vários exemplos disso, né? A gente teve o exemplo, por exemplo, ótimo. Mas esse tipo de prática ele não é tão incomum quanto a gente imagina, né? Só a grande questão é que a galera não é pega e aí o assunto é abafado e nada acontece feijoada. Mas o Samuel Klein, das Casas Bahia, por exemplo, né? Teve aí envolvido durante muito tempo nessas investigações sobre a mesma coisa, festas que envolviam relações sexuais com menores de idade, com exploração sexual, etc, 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 etc. Né? Então, esse tipo de caso acontece com alguma frequência e eu acho que é mesmo da ordem
de perceber como esse tipo de absurdo está em curso nesse momento, né? E sempre esteve, porque afinal de contas é um tipo de prática que não começou com o Epstein, não vai terminar com ele também, né? Então, esse aqui era o Jeffrey Epstein. E aí tem umas fotos com ele, né, com pessoas consideravelmente famosas, como é, por exemplo, o fato de que ele e o Trump eram muito amigos. Muito amigos. Muito, muito amigos. Eles eram amigos nos anos 90, nos 2000 e tal. Tinham um negócio juntos. E o Trump, em 2002, chegou a dizer que ele era um cara ótimo e que se dava muito bem com as mulheres, especialmente as mais jovens. Né? Então, né? É isso aí. O Epstein, além disso, ele também frequentava muito o resort do Trump na Flórida. Então eles eram bem próximos, né? E eles eram bem próximos ainda mais porque mantinham um negócio juntos. Né? Mantinham relações bastante frequentes de contato. Né? Inclusive também tem um outro evento, um outro episódio, em que uma das vítimas dessas festas que o Epstein tocava, e ela tinha 13 anos, acusou tanto Donald Trump quanto o Epstein de abuso. Mas esse processo foi retirado, saiu de jogo, depois que essa vítima começou a receber ameaças. Supostas ameaças, né? Supostas ameaças. Vocês acham que vai piorar? Vocês acham que tá no começo, que tá ruim? Calma, calma. A gente não tá nem a 5 minutos aqui. Não tá nem a 5 minutos, calma. O Trump e o Epstein deixaram de ser amigos, supostamente deixaram de ser amigos ali pelos idos dos anos 2005, 2006, por causa de uma disputa comercial, por causa de uma disputa econômica entre eles. Né? Mas o Epstein também tinha outros amigos. Né? O Epstein era praticamente esse onde está o Wally, né? Onde está o Wally da exploração sexual de vários ambientes e pessoas diferentes. Então, ele, pegar aqui a foto certa, ele também tinha relações com ninguém mais, ninguém menos que o presidente democrata dos Estados Unidos, o senhor Bill Clinton, que também tem um envolvimento em escândalo sexual muito famoso, né, que é com a funcionária do governo dele da época que ele traiu a Hillary. E aí, né, amiguinhos, né, a elite sendo amiguinha até nas perversidades das suas festas, né? Trump e Bill Clinton aí, então, em que se levanta que ele tenha, o Bill Clinton, viajado 26 vezes no jato particular do Epstein, e o jato particular do Epstein era chamado de, atenção para o absurdo, Lolita Express. Lolita, para quem não sabe, é uma obra, acho que é um livro, né? É um livro que se transformou em filme e que conta a história de uma menina menor de idade que começa a ter relações com um homem muito mais velho que ela. E é meio que essa história, né? Ah, a menina que encanta o cara, blá 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 blá, né? Vladimir Nabokov. Obrigado, Daniel Braga. Vladimir Nabokov, exatamente. Uma história em que esse é o enredo, esse é o contexto, né? Beleza. Daí que o nome, né? Lolita. E existe uma referência muito grande, né? Principalmente na indústria de cinema pornográfico, de se referir a essas atrizes ou a essas trabalhadoras e tal, como uma categoria, né? De Lolita, umas coisas assim, o que é nojento, né? O que é asqueroso. E aí tem, enfim, documentos que mostram a participação do Bill Clinton, uma relação muito próxima e tal, mas que nunca foi feita uma ponte sobre os crimes que, eventualmente, o Epstein possa ter cometido. Né? Possa ter cometido porque ele foi acusado, foi preso, mas essa história ainda vai ter um outro desfecho. E não é só nos Estados Unidos, não. Né? Não é só nos Estados Unidos, não. Ele também tinha relações muito próximas com o príncipe Andrew, que era parente da rainha Elizabeth. Era um amigo muito próximo, né? Aqui.
esse cara. E olha o Epstein aqui. Totalmente onde está o Wally, né? Ele está em todos os lugares, né? Olha aí. Que coisa. Só gente boa, graças a Deus. Só galera legal. Um é o Donald Trump, não preciso nem falar, né? Um bostão, um big shit, em inglês, para ele entender. Big shit, tá? O Clinton, que foi o responsável pela implementação da política dos 3 strikes em escala geral, que avançou muito com a política de encarceramento em massa da juventude negra nos Estados Unidos nos anos 90. Caralho, avançou muito. E o príncipe Andrew, né, que é um monarca, que é um nobre. Então, foda-se, entendeu? E o Wally sempre aqui presente. Beleza. Ele tem ali uma... Ele tem foto ao lado da vítima que acusou ele de abuso. Inclusive, a Elizabeth, falecida, né? Faleceu. A Elizabeth, ela fez um acordo para retirar os títulos reais do príncipe Andrew. Então, ele perdeu a mamada da nobreza. E, ao mesmo tempo, ele também fez um acordo milionário com a vítima para não dar prosseguimento ao julgamento. Então, mais uma vez aí, né? Tudo tranquilo, tudo sob controle. Em 2008, não, essa imagem aqui nossa, asqueroso. Em 2008, o Epstein, esse terceiro cara aqui da esquerda para a direita, ele foi preso, né, na Flórida, acusado de aliciar menores de idade para a prostituição. E aí o que acontece é que houve um acordo judicial que foi articulado em que ele cumpriria só 13 meses de prisão. 13 meses de prisão. E que ele poderia sair durante o dia para ir trabalhar. Né? Aí nessa hora não sobra um punitivista penal. Não sobra um na sala. Sobra um. Sobra um. Né? E esse acordo que foi assinado pela Procuradoria da Flórida por esse processo e tal, impedia com que novas acusações pudessem ser feitas contra o Epstein. Então ele foi totalmente blindado. Ele foi totalmente blindado dessa história. E aí o procurador Alexander Acosta, que se tornaria secretário do trabalho de Donald Trump, foi o cara que foi responsável por esse acordo. Pikachu surpreso, né? Quem poderia imaginar uma coisa dessas? Quem poderia? Quem poderia imaginar uma coisa dessas? Quem? Não acredito. Não acredito que o cara que hoje se tornaria secretário do trabalho do Trump foi responsável por realizar um acordo que blindou um pedófilo. Não creio. Não acredito. Que os valores da família são uma falsidade. Não creio, não puedo crer. Né? Mas enfim. O que acontece é que esse acordo também envolvia a presença de informações comprometedoras sobre muitas figuras que eram poderosas. E aí, promotores federais dos Estados Unidos argumentaram que o Epstein deveria permanecer detido até o julgamento. Porque, afinal de contas, o cara caga dinheiro, tem como fugir do país a hora que ele bem entendesse. Tinha como, né? Porque agora não tem mais. E ele tinha aviões privados, laços internacionais, ele tinha vários instrumentos para poder sair fora. Essa que é a questão, para poder sair fora. Né? E aí, em 2019, acontece uma coisa muito importante para essa história, que é o Epstein ser preso pela segunda vez. Olha aqui. E essa é a carinha dele sendo preso pela segunda vez. Várias investigações foram realizadas e o Epstein foi preso em julho de 2019 em Nova York. E dentro do mandato de busca e apreensão que foi realizado na mansão dele, a polícia encontrou milhares de fotos de materiais dessas menores de idade, documentos que detalhavam seus encontros com políticos, magnatas, empresários, toda a sorte, a estirpe de arrombados que existem no mundo, e passaporte falso, dinheiro escondido, né? Aquele padrãozão
do cara que tá ali tudo pronto para poder fugir. E aí, né, o cerco ia fechar, os documentos foram encontrados. E aí acontece uma parada. Acontece uma parada. No dia 10 de agosto de 2019, Epstein é encontrado morto. É encontrado morto na sua cela. Ele foi suicidado. Perfeito. Foi suicidado. Morreu de morte matada. Morreu agorinha. Morreu. Gente, tava tão triste. Morreu. Só que essa história fica ainda mais bizarra. Por quê? Porque no momento em que ele se tornou um espírito da história, nem espírito da história, foda-se, que ele virou presunto, as câmeras de segurança estavam desligadas no momento que ele morreu. Curioso. Né? Os guardas que eram responsáveis pela proteção da cela não estavam nos seus postos de trabalho. Diga uma coisa. Então é isso. Ah, certo. Aham. PC farializaram ele, caralho, Daniel Braga. Você canetou agora. Você canetou. PC farializaram ele, foi muito bom. Mas tudo bem. Coincidência. Os companheiros de cela dele, não era de segurança máxima, então, perdão. Os companheiros de cela dele haviam sido transferidos alguns dias antes desse evento. E o exame forense indicou que ele tinha fraturas no pescoço que eram compatíveis com estrangulamento e não com enforcamento. Ou seja, Epstein foi passado a lambida, passou um X1 na faca, no caso com a mão, né? E queimou o arquivo. Né? Queima de arquivo. Beleza. Queima de arquivo. Mas a autópsia concluiu que ele tirou a própria vida. 2 dias antes de morrer, 2 dias antes, ele assinou um testamento deixando o patrimônio dele avaliado em 577 milhões de dólares. O que, em conversões reais hoje, dá 3 bilhões e 288 milhões de dólares. 3,2. 3,3, vai. Segundo meus cálculos, é muito dinheiro. Tá? Então, o que acontece é que o Epstein foi passado a lambida e agora o governo Trump está fazendo um movimento para revelar os arquivos que foram obtidos no caso Epstein. E isso já começou. Mas começou de um jeito esquisito. Porque quem primeiro teve acesso aos arquivos Epstein liberados pelo Trump foram influenciadores da direita dos Estados Unidos. Foram influenciadores que revelariam o tamanho do plano, o tamanho do buraco. E claro, isso para servir como combustível político de apoio agitativo contra os inimigos do governo, que são parte da burguesia que muitas vezes estão envolvidas nessas atividades ou estavam envolvidas, como é o caso do Bill Clinton, por exemplo. Só que com um detalhe. Um detalhe muito importante, que é que esse documento aqui, que foi liberado pelo governo Trump, é um corpo documental
que revela lista de voos, reservas, algumas informações assim. Então já apareceu o nome do Michael Jackson, já apareceu o nome do Mick Jagger, já apareceu o nome da mãe do Robert F. Kennedy. Já tá, ó, pipocando. Tá pipocando um monte de gente. Um monte de gente. É CEO da Playboy, ex-governador. Tá aparecendo um monte. Tá aparecendo um monte. Mas o que acontece é que nesses documentos não estão a lista de convidados e a lista das festas do Jeffrey Epstein. Isso não está presente. Isso não está presente porque nessa lista de convidados existe a possibilidade de estarem ali grandes aliados do presidente Trump, inclusive o próprio presidente Trump. Então, assim, vamos lá. O que está acontecendo aqui, né, com esse caso? A gente está vendo que esse bafafá em torno dessa história está produzindo pro Trump uma oportunidade política para conseguir atacar seus inimigos que estão envolvidos nisso e que ele sabe, mas ao mesmo tempo conseguir produzir uma blindagem sobre si mesmo. Então o que ele faz? Ao mesmo tempo em que ele adere a essa pauta, a essa questão da liberação dos nomes, né, desse clamor popular que tem por isso, assim como ele falou que ele vai revelar os documentos da investigação do John F. Kennedy. Lá em 63, 62, 61, sei lá. Mas o que ele faz com isso é aderir, conseguir captar essa popularidade da galera, que ele falou que ia fazer. E eu acho que isso tem uma conexão com uma outra coisa, que é endossar uma velha narrativa da extrema-direita, lá dos Estados Unidos, que é a narrativa da conspiração Canon. A conspiração Canon, para quem não sabe, é uma conspiração que foi articulada em torno da ideia de que existe uma rede mundial de pedofilia, uma rede mundial de abuso sexual, que é organizada por partes das grandes elites do mundo. E a gente vê que o Trump tem se utilizado muito desse tipo de retórica, desse tipo de discurso, que é de falar de uma elite do sistema, né? Que é de falar de um grupo de poderosos para fora que está articulando, que está garantindo que esse tipo de comportamento continue existindo. Então, qual é o meu palpite? Qual é o meu palpite? Posso estar errado, mas qual é o meu palpite? Meu palpite é que ele vai utilizar essa plataforma que ele está construindo com a história da liberação dos documentos do Epstein para conseguir dar mais consistência e coesão para esse lance da teoria Canon e aí ele conseguir fazer uma base mais forte. Uma base mais ideologicamente consolidada. Mesmo porque, né, não precisa nem dizer, ou, enfim, inferir muito, etc, etc, que o Trump, assim como boa parte dos representantes conservadores aí que a gente tem na sociedade, nadam em piscinas bostálicas de hipocrisia. Então é sempre o mesmo papo. É defesa da família, é defesa do molde ideal, é defesa disso, daquilo, para poder esconder a rede de abuso de poder que essas pessoas utilizam. Então, ele consegue, a partir disso, dar coesão ideológica para sua base, ele consegue se blindar, ele vai se blindar desse processo, e ele vai conseguir fortalecer a linha ideológica discursiva que é muito presente pela extrema-direita, né? Que é essa ideia de uma elite globalista. Ele vai por esse caminho. Eu acho que ele vai por esse caminho. Elite globalista que tem essa rede, não sei o que lá, da qual ele mesmo faz parte. Da qual ele faz parte. Mas que ele vai tentar esconder
para poder não mostrar a realidade, né? Que é o fato de que ele, assim como boa parte desses projetamentos conservadores, reacionários, desses fascistas, são arautos defensores de uma moralidade inexistente, de uma moralidade fabricada, de uma moralidade fantasiosa. Fantasiosa. É isso. O cara está produzindo essa fantasia de revelação, de segredo, etc, etc, para gerar essa popularidade e mostrar como ele é um cara comprometido com a verdade, enquanto que essas elites da qual ele não faz parte, né, são da mentira, de esconder, da conspiração. Eu acho que é isso que está acontecendo agora. O que explica, inclusive, o fato de que, primeiro, os documentos que ele tem revelado não são documentos que têm essas listas de convidados, que tem essa lista das festas, não tem. E ele soltando esse documento primeiro para os influenciadores conservadores, que vão pegar esses dossiês, que vão pegar esses documentos, propagandeá-los nas suas redes sociais e dizer aquilo que o governo quer que eles digam, para poder limpar a barra dele. Né? E aí você volta para essa noção da conspiração internacional. Você está fomentando o enraizamento desse discurso para a sua base, a forma de produzir narrativa. Então, o que o Trump, nessa seara, pretende com esse projeto é desenvolver uma narrativa. É justamente de conseguir retirar ele desse lugar, colocá-lo sob uma posição de combate, de poder, de protagonismo, e assim garantir que não só a sua participação seja apagada, mas como também ele transforme isso em capital político. Vamos ver. Vamos aguardar aí as próximas cenas desses próximos capítulos. Mas essa história é uma história importante, acho que é uma história interessante para a gente poder observar como que as narrativas da extrema-direita são construídas. Como que elas vão produzindo esse sentimento ao mesmo tempo de revolta, de elucidação sobre alguma coisa que ninguém conhece, né? Uma revelação de uma certa maneira, mas ao mesmo tempo elas representam o quê? Representam o asseguramento de um determinado projeto, que é esse projeto conservador reacionário que ele tem. Né? Vamos ver.